novamente. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo em Paris por causa da novela que eles estão reprisando a Globo, Novo Mundo, que fala um pouco sobre Dom Pedro I, Imperatriz Leopoldina, porque eles estavam já gravando, espero que a gente veja em breve, a história de Dom Pedro II. E é essa continuaçãozinha que eu vou contar que aconteceu comigo em Paris. Bom, eu resolvi escrever um livro sobre Paris para ajudar os brasileiros que queriam fazer o básico do básico há 20 anos. E, bom, peguei credenciais que me permitiram entrar nos lugares, em restaurantes, hotéis, ter alguma coisa para me apresentar, né, como uma pessoa que estava ali fazendo pesquisa em loco. E me animei, me empolguei, escrevi para o Jacques Chirac, ele me respondeu, escrevi para o Fernando Henrique Cardoso, ele me respondeu também, queria que ele falasse da época que ele viveu em Paris e tal. Bom, com essas credenciais, eu ia na biblioteca e estava estudando a história da França, né? E me deparei com um fato que eu desconhecia. Existe um herdeiro do trono francês ainda, né? A família d'Orléans, que se diz a herdeira do trono, né? Caso voltasse a monarquia na França. Até aí tudo bem. Só que o curioso é que esse herdeiro do trono, o conde de Paris, a esposa dele, ela, por acaso, era a neta da princesa Isabel. Oi? É, era a neta da princesa Isabel. Morri. Peguei minhas credenciais, saí correndo e tal. Fui para a embaixada, falei, não, preciso fazer umas perguntas para a Condessa de Paris, porque imagina, né, neta da princesa Isabel, eu não sabia disso, ela que é herdeira do trono da França, uma brasileira, quer dizer, nasceu na França, mas é cidadã brasileira. Fiquei desesperada. Só que a minha ideia era enviar umas perguntas para ela que ela respondesse, né? Tipo, sugestão do que ela achava interessante ver em Paris, enfim. E contar um pouquinho da história dela. E fui na embaixada, deixei minhas credenciais, disse que eu queria entrevistar a Condessa de Paris. Me olharam como se eu fosse meio doida. E tá, fui embora. Passados uns dias, a embaixada me ligou dizendo que foi permitido passar o telefone da assessoria da Condessa. Liguei para a assessora já com as perguntas formuladas, né, para enviar para ela, mas não era isso. A assessora me convidou para um chá da tarde na casa da Condessa com a Condessa, eu e ela. Então chegou o grande dia. O dia de eu tomar chá com a Condessa de Paris, neta da nossa princesa Isabel e do conde de, que todo mundo conhece dos tempos de escola. O nome dela, Sua Alteza Real, Princesa Isabelle Marie Amélie Louise Victoire Thérèse Jeanne d'Orléans et Bragança, Condessa de Paris. Ela me recebeu no apartamento dela no 8e, que é o 8º arrondissement de Paris, é um bairro assim, sei lá, quem é de São Paulo, tipo, Jardins. E eu fiquei, quando eu entrei, né, fui recebida, fiquei aguardando ela ali na sala de estar. Eu fiquei com medo de respirar e de repente derrubar uma louça, um relógio, escorregar no tapete, quebrar um mármore, um cristal, alguma coisa assim, porque o apartamento era recheado de obras e louças e cristais e tudo de dignos de rei. Ela, então, é bisneta de Dom Pedro II, tataraneta de Dom Pedro I, casada com o príncipe Henri d'Orléans, conde de Paris. Ele já morreu, ela também. Ela viveu boa parte do tempo no Château d'Eu,
que foi para onde Dom Pedro II e a Princesa Isabel ficaram ali exilados. Princesa Isabel por mais tempo, porque era da família do marido dela, o Conde de. Depois ele acabou comprando esse chateau. Mas a Condessa de Paris passou toda a infância lá e ela me contou um pouquinho sobre a Princesa Isabel, que ela se referia como vovó, que ela costumava só falar em português e recitar em português, e me contou também que ela tinha como por costume mandar quentinhas para Santos Dumont, porque ela achava Santos Dumont muito peralta, né, nas experiências dele e tudo mais, e achava que ele tinha que se alimentar bem. E como sugestão para os brasileiros, ela disse que tem visita obrigatória, você pode não fazer mais nada, mas que ela achava imprescindível e fundamental conhecer o Museu do Louvre. Ela também me presenteou com 2 livros, que são, na verdade, são best-sellers na Europa. É uma biografia da vida dela e, curiosamente, não vejo ninguém falar a respeito disso no Brasil. Ela fez uma dedicatória em português e são 2. Tem a parte 1 e a parte 2 da história dela. Ela veio para o Brasil pela primeira vez quando ela tinha 11 anos. Em 2008, os herdeiros dela, infelizmente, fizeram um leilão que foi promovido pela Christie's e lá leiloaram absolutamente tudo que era dela. Fotos com os filhos, móveis, quadros, retratos, a louça, talvez a louça que eu tenha tomado o chá da tarde com ela, fios de cabelo de Luís XVI, fios de cabelo de Maria Antonieta e um retrato da Condessa que foi pintado por Cândido Portinari. Ele, na época, foi avaliado ou foi arrematado por 40 mil euros, judiação. Devia estar na Embaixada do Brasil, né? Esse é o quadro, por Cândido Portinari, da princesa brasileira, herdeira do trono da França. Um fato muito curioso é que a Condessa, neta da princesa Isabel, porque as duas, uma Isabel, a outra Isabelle. Inclusive, ela me contou que o avô dela, o Conde de, chamava ela de Bebela, porque ele disse que tinha muita Isabela na família. Isabel para lá, Isabelle para cá, e aí ela virou Bebela. Ela era muito respeitada na França. Tão respeitada que o Château de, em 2011, prestou uma homenagem ao centenário da Condessa de Paris, princesa do Brasil, né? Tem uma revista chamada Point de Vue, que basicamente publica assuntos relacionados à realeza europeia, né? Então lá eles contam que eles tiveram muito contato com a Condessa e que, assim, em grandes eventos, quando ela chegava, todo mundo reverenciava a altivez dela, a beleza. Ela era muito entrosada no meio político, foi amiga de François Mitterrand e do Jacques Chirac. Vai ver que a cartinha que eu mandei para ele, a cartinha que ele mandou para mim, vai que, né? E era também amiga de, assim, ilustres como a baronesa de Rothschild e muito amiga do magnata brasileiro, famosíssimo Assis Chateaubriand. Bom, sobre o Château de, que infelizmente os brasileiros não vão conhecer, não fica no roteiro de turismo tradicional, na minha opinião deveria, tem uma história imensa, né? A primeira referência ao condado de é de 996 depois de Cristo e foi feito com a finalidade de proteger a Normandia. O castelo já tem referência desde 1050. Uma curiosidade, em 1430, durante a Guerra dos 100 Anos, a Joana d'Arc passou uma noite ali.
E o Gaston d'Orléans, o Conde ele teve permissão da família d'Orléans para ficar morando ali com a sua esposa, a princesa Isabel, quando foram exilados. Eles já tinham 3 filhos. E depois, em 1905, ele adquiriu da família, ele comprou da família. Passou por mais um incêndio, passou pela Primeira Guerra Mundial, até o príncipe Pedro de Alcântara, um dos filhos da princesa Isabel, ele até estabeleceu um posto de radiologia ali para ser usado, né, fez numa das salas do castelo. Na década de 40, quem comprou da família imperial brasileira o chateau foi Assis Chateaubriand. Ele tinha uma ideia de fazer lá a Fundação Dom Pedro II, que seria, né, um instituto para auxiliar estudantes brasileiros na Europa. Mas a ideia não saiu do papel. O governo francês compra o chateau do Assis Chateaubriand, né, em 1961. Em 73, ele abre como Museu Luiz Felipe, para preservar a memória dos príncipes da monarquia e tal, e obviamente no acervo tem muitas peças que são pertencentes à família imperial brasileira. E aqui a joia que está no Museu do Louvre. Eu mostrei uma foto dela para falar da joia que ela tá usando, o colar, os brincos e a tiara. São 28 safiras de Ceilão com diamantes e elas estão expostas no Louvre hoje. São joias que foram da Rainha Maria Amélia, que antes pertenceu à Imperatriz Josephine, que foi a primeira esposa de Napoleão Bonaparte, e dizem que também pertenceu a Maria Antonieta. A Condessa de Paris, neta da Princesa Isabel, ela morreu em 2003, com 92 anos. Como ela falou sobre a visita, ela indicou, né, que todo mundo conhecesse o Museu do Louvre. E hoje estamos nesse momento aqui de curiosidade e terapia. E eu tenho muitos amigos guias brasileiros em Paris e que estão em casa, como nós, porque o museu está fechado e porque eles estão em isolamento social também. Nós resolvemos então fazer uma visita virtual ao Louvre, comentada por um guia brasileiro. Então, quem tiver interesse pode deixar o seu nome no direct, que eu passo as informações sobre essa visita virtual. Se vocês estão gostando dessas historinhas, vocês podem também adquirir o meu livro, Paris Vivências. É só clicar na minha bio e adquirir o e-book. Obrigada por terem assistido mais uma historinha e até a próxima. Au revoir.